Sabe, quando a gente decide atualizar o sistema de um smartphone, a expectativa é sempre de pura precisão, né? Nossa, sim. É aquele conforto maravilhoso de só apertar um botão e esperar. Exato. O aparelho fica meio lento, a gente vai lá, aperta o botão de atualizar, a tela dá aquela piscada e pronto. O código é reescrito em tipo 5 minutos. É limpo, é binário, não tem sofrimento nenhum. A máquina simplesmente obedece. Pois é, e esse é o conforto do imediatismo tecnológico que a gente tem hoje. O grande problema é que a gente se acostumou tanto com isso que, bom, passamos a projetar essa mesma eficiência absurda para a nossa própria biologia. Faz todo sentido. A gente adora a ideia de que uma mudança complexa de vida pode acontecer assim, num estalar de dedos. Com certeza. Mas aí a gente tenta aplicar essa lógica de atualização de software ao cérebro humano, ao nosso comportamento do dia a dia, e percebe que aquele botão de atualização simplesmente não existe. Não tem botão, não tem barra de carregamento. A gente olha para o cenário da mudança pessoal e, francamente, é tudo uma bagunça. Não tem código limpo, tem resistência, tem preguiça, tem todo o peso do que a gente já está acostumado a fazer há anos. É a definição absoluta de águas turvas quando a gente fala em reprogramar o subconsciente. Precisamos lembrar de um detalhe vital. O nosso cérebro roda um código legado de milhões de anos de evolução. E ele foi desenhado basicamente para economizar energia e garantir a sobrevivência imediata. Ou seja, ele não foi feito para te fazer ler mais livros de filosofia ou guardar dinheiro no fim do mês. Exatamente. Ele só quer que você sobreviva ao dia de hoje gastando o mínimo de calorias possível. E é por isso que a missão do nosso mergulho de hoje é tão fascinante. Nós vamos destrinchar como realmente se reescreve esse código subconsciente. O objetivo aqui é cruzar fontes incríveis como neurociência de ponta, economia comportamental, diretrizes nutricionais modernas e até sabedoria budista milenar. Uma mistura então, né? Sim, tudo para descobrir uma coisa central. Como é que o simples ato de arrumar a cama de manhã, comer um prato de arroz com feijão no almoço e esperar 24 horas antes de comprar uma blusa nova, estão na verdade todos interligados na mesma exata rede neural. Essa é a grande sacada, porque a verdadeira transformação, aquela que se sustenta a longo prazo, não exige saltos gigantescos que esgotam a nossa força de vontade logo no terceiro dia. O que é um alívio para muita gente. Sem dúvida, a mudança real exige entender a mecânica da coisa. É a ciência da mudança em escala microscópica operando lá nos bastidores da nossa mente. Só que, para começar a falar de mudança real, a gente precisa primeiro derrubar um dos maiores mitos da cultura pop. Ah, eu já imagino qual seja. Todo mundo que já tentou criar um hábito novo no ano novo já ouviu aquela regra sagrada, né? Basta repetir uma ação por 21 dias ou 30 dias no máximo, que ela vira um hábito automático. De onde foi que tiraram esse número mágico? Porque, por experiência própria, no 30º dia de academia, eu ainda estou negociando com a minha própria sombra para não ir. O maior telefone sem fio da história da psicologia. Essa ideia começou lá nos anos 60 com um cirurgião plástico chamado Dr. Maxwell Maltz. Ele escreveu um livro muito popular e nele notou que os pacientes levavam em média uns 21 dias para se acostumarem com as novas feições após uma cirurgia no rosto. Caramba! Ou então para pararem de sentir um membro fantasma após uma amputação. Era puramente uma observação clínica sobre autoimagem e adaptação espacial. Mas não tinha absolutamente nada a ver com construir uma rotina de correr às 6 da manhã. Exato, mas as pessoas leram aquilo, acharam o número 21 bem sonoro e transformaram numa regra universal para toda e qualquer mudança de comportamento. Impressionante como um mito ganha força, né? Muito. Mas a ciência moderna, felizmente, traz um banho de realidade. Se olharmos para o estudo de Philippa Lally, da University College London, que acompanhou rigorosamente pessoas tentando formar hábitos reais, os dados mostram que a média verdadeira é de 66 dias. 66. Mais que o dobro do mito. Sim, e detalhe, com um intervalo que varia de 18 a absurdos 254 dias. 254 dias. Olha, isso explica muita coisa. Tira um peso enorme das costas de quem acha que tem algum defeito de fábrica por não amar comer salada depois de um mês tentando. Com certeza, humaniza o processo. Beleza, vamos destrinchar isso. Porque a anatomia dessa mudança precisa fazer sentido fisiológico.
O autor James Clear, quando fala de hábitos atômicos, divide o ciclo do hábito em 4 estágios: o gatilho, o desejo, a resposta e a recompensa. Esse é um framework clássico e muito eficaz. Eu sempre gosto de pensar na formação de um hábito como tentar trilhar um caminho novo numa floresta muito densa. Nos primeiros dias, a pessoa está lá na frente com um facão, cortando mato alto, desviando de galhos. O esforço é colossal, sabe? Cada passo dói. Mas se a pessoa passa por ali todos os dias, a terra vai sendo pisoteada. Com o tempo, aquela trilha vai se transformando numa rodovia asfaltada. Essa imagem da floresta é excelente. E o mais interessante é que ela tem uma correspondência biológica literal. Esse asfalto que você mencionou existe no cérebro e se chama mielina. Mielina, como uma espécie de camada de isolamento. Exatamente isso. É uma substância gordurosa que funciona como revestimento de um fio de cobre. Quando você tenta um comportamento novo, o sinal elétrico viaja devagar entre os neurônios. Como se estivesse tropeçando no mato. Isso. Mas cada vez que você repete a ação, células específicas do cérebro envolvem essa conexão neural com mais uma camada de mielina. Isso isola o caminho e faz o sinal elétrico viajar de forma muito mais rápida e eficiente. O cérebro quer economizar energia, então ele asfalta o que você repete mais. Tá, mas aí entra o problema prático. Como é que a pessoa continua no meio do mato com o facão na mão tempo suficiente para essa mielina ser produzida? Porque a vontade de largar o facão e deitar na grama logo no segundo dia é enorme. É aí que a engenharia comportamental entra para hackear o sistema. A estratégia central é reduzir a fricção a quase zero. James Clear fala muito sobre a regra dos 2 minutos. Ah, sim. Aquela de facilitar o começo. Exato. A ideia é reduzir o hábito a uma ação inicial ridícula. Se o objetivo é ler um livro por mês, o hábito não é ler um capítulo por dia, é ler uma única página. Ou, no caso da academia, o hábito não é correr 5 quilômetros, é só calçar os tênis de corrida e amarrar o cadarço. Só isso. Mas o cérebro não percebe que a gente está tentando enganar ele. Percebe, mas o objetivo inicial não é o exercício em si. É estabelecer a identidade de quem começa. O que nos leva a um conceito central. A mudança de identidade é muito mais poderosa que o foco no resultado em si. Como assim? A energia gasta lutando contra a própria natureza, dizendo algo como "estou tentando parar de fumar", é muito maior do que a postura mental de dizer simplesmente "eu não sou fumante". O foco tem que ser em quem você está se tornando, não apenas no que você quer alcançar. Nossa, isso faz todo sentido quando a gente olha para a importância que se dá às famosas rotinas matinais. A ideia de que as primeiras horas do dia definem o tom do resto, sabe? Sim, é o alicerce do dia. Tomar água, alongar, todas aquelas práticas parecem desenhadas para reforçar logo cedo essa nova identidade de alguém que está no controle do volante. Mas tem uma recomendação nas nossas fontes que sempre me pega: evitar a tecnologia, principalmente o celular, logo ao acordar. Qual é a mecânica por trás de simplesmente não abrir o e-mail ainda na cama? A mecânica é puramente hormonal e de gestão de atenção. Quando a gente acorda, o nosso corpo passa por um processo chamado resposta do despertar do cortisol. É um pico natural que nos dá energia para levantar. Certo. Se nesse momento que é tão vulnerável, a primeira ação for jogar a mente num estado reativo, consumindo o caos do mundo afora como problemas de trabalho, notícias ruins, o estilo de vida editado dos outros nas redes sociais, você atrela esse pico de cortisol a um estresse externo gigantesco. É tipo acordar e já deixar que dezenas de pessoas entrem no seu quarto gritando demandas e urgências. Literalmente. Você fragmenta sua atenção e cria picos prematuros de dopamina. Antes de colocar o pé no chão, a pessoa já esgotou parte da sua banda larga mental do dia. Evitar a tela é proteger o cérebro de entrar em modo de defesa. É preservar a energia para aquela trilha com o facão que a gente discutiu. Eu entendo a teoria, juro que entendo. Proteger a banda larga mental só espetacular. Mas vamos trazer para a realidade nua e crua. Vamos lá? Quando o alarme toca 6 da manhã num dia de inverno, a cama tá quente, tá escuro lá fora. E a ideia de não pegar o celular e, em vez disso, ir calçar um tênis frio, parece uma tortura medieval.
A identidade de sou uma pessoa disciplinada derrete ali mesmo nas cobertas. Como é que a gente lida com esse cérebro primitivo que vai priorizar o calor da cama 100% das vezes? É uma excelente provocação. E a resposta é em não lutar contra a busca por conforto do cérebro, mas sim usá-la a seu favor através do empacotamento de hábitos. Empacotamento de hábitos? Isso. Você liga uma ação que exige esforço, como sair do calor da cama, a uma ação que o cérebro já deseja desesperadamente e que gera dopamina. Ah, tipo, só poder ouvir no podcast favorito se eu estiver caminhando? Exatamente. Você cria uma regra inegociável. Aquele álbum novo que você quer muito ouvir, ou aquele café gourmet caríssimo, só podem ser consumidos durante a caminhada matinal. Entendi. É quase um suborno para o próprio cérebro. O que é fascinante aqui é que a antecipação da dopamina pela recompensa começa a puxar o esforço físico. O grande erro que cometemos é esperar a motivação aparecer para depois agir. A neurociência mostra que a ordem é inversa. A ação gera um pequeno resultado que libera dopamina, que então gera motivação real para continuar. A motivação não é a faísca, ela é a fogueira já queimando. Isso é muito poderoso. Mas beleza, vamos supor que a pessoa conseguiu, fez a rotina matinal, calçou tênis, foi o arquiteto da própria manhã. Certo. Só que aí dá 2 da tarde. Ela tomou uma fechada no trânsito. O chefe cobrou um relatório impossível e o estresse bateu no teto. Aquela rodovia asfaltada da Mielina, nesse momento de estresse, serve para fazer a gente reagir mal muito mais rápido. Como é que esse sistema de hábitos atômicos sobrevive à pressão do dia a dia? É aqui que entra o papel indispensável da meditação. Mas não a meditação romantizada de sentar no topo de uma montanha, sabe? Falamos da meditação como uma ferramenta tática de manutenção do cérebro. Se olharmos para os guias do Centro Budista do Porto, a primeira lição do desafio de 30 dias deles não é sentar em posição de lótus e levitar. A instrução é simplesmente aplicar uma pausa. Uma pausa. Literalmente só parar. Sim, no meio do caos, no meio do engarrafamento, da discussão de trabalho, eles ensinam a usar âncoras. Tipo, focar no peso dos pés no chão, no som ao redor, em 3 respirações profundas. A mecânica disso é fascinante. O estresse ativa o sistema nervoso simpático, que é a resposta de luta ou fuga. Que é quando o coração dispara. Isso. A pausa consciente interrompe essa cascata química e ativa o sistema nervoso parasimpático, devolvendo o controle para o córtex pré-frontal, que é a parte lógica do cérebro. Tem um mestre zen, Thich Nhat Hanh, que ensinava uma técnica que eu acho de uma simplicidade genial. Ele dizia, ao expirar, eu sorrio. Você tá lá super tenso, com o ombro na orelha e simplesmente força um leve sorriso ao soltar o ar. O que acontece fisicamente é que relaxar os músculos do rosto manda um sinal direto pelo nervo vago para o cérebro dizendo: "Ei, não tem nenhum leão correndo atrás de mim. Pode baixar a guarda." O relaxamento é a fundação de tudo. Mingyur Rinpoche, que é outra grande referência no budismo, faz questão de desmistificar a meditação para nós do Ocidente. Ele explica que a essência não é lutar para ter a mente em branco. Que é o que todo mundo tenta fazer e se frustra. Pois é, isso é uma batalha perdida. O cérebro foi feito para produzir pensamentos. A meditação é sobre consciência e relaxamento. Quando você relaxa a atenção, abre espaço para não reagir no piloto automático. É exatamente aqui que a coisa fica muito interessante, porque sobrepondo a filosofia oriental à ciência de formação de hábitos, a meditação serve basicamente para criar um espaço, sabe? O espaço microscópico entre o gatilho, que é o chefe gritando, e a resposta, que seria você jogar o computador na parede. Uma excelente analogia. Imagina que uma mente ansiosa é como um navegador de internet com 50 abas pesadas abertas ao mesmo tempo. Consome a memória RAM inteira, a ventoinha do computador grita, o sistema trava. A meditação não é puxar o computador da tomada. A meditação é abrir o gerenciador de tarefas, olhar calmamente para as abas abertas e ir fechando as que não importam agora, uma por uma. Essa analogia das abas é perfeita para descrever o conceito de equanimidade. A equanimidade é a capacidade de observar o desconforto, a raiva ou a ansiedade, mas não ser sequestrado por eles.
Você acolhe a sensação de estresse, percebe que ela está lá, mas não reage impulsivamente. Você ganha tempo para escolher qual vai ser a sua resposta. É o ápice absoluto do autocontrole. O que nos leva a um ponto muito pragmático de toda essa nossa análise. Fica muito difícil ser equânime e ter esse espaço mental brilhante quando você está, digamos, morrendo de fome ou se alimentando só de farinha e açúcar. Com toda a certeza. Tem um texto budista que diz que consumimos 4 tipos de nutrientes: a comida física, as impressões dos sentidos, a nossa volição e a própria consciência. Essa ponte filosófica é incrível porque ela deságua direto na necessidade biológica. Como a gente abastece a máquina física para aguentar esse esforço mental diário? A alimentação é crucial nisso. Se o córtex pré-frontal é o CEO do cérebro, responsável por inibir os maus hábitos, ele é um órgão extremamente exigente em termos de energia. Se você fornece combustível de baixa qualidade, o CEO vai dormir no meio do expediente. Faz todo sentido. É aí que as diretrizes modernas, como o Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, se encontram com a neurobiologia. O guia foca não em contar calorias de forma obcecada, mas em comida real. A recomendação da base, por exemplo, de comer o nosso clássico arroz com feijão na maioria dos dias da semana. E não é só um apelo cultural maravilhoso, né? O arroz com feijão tem um papel muito técnico no cérebro. Muito técnico. Eles formam juntos uma combinação completa de aminoácidos essenciais, que são exatamente os blocos de construção dos neurotransmissores, como a serotonina e a própria dopamina. Olha só. O corpo precisa dessa matéria-prima de forma constante. Quando o guia orienta a focar em refeições principais e reduzir drasticamente os produtos ultraprocessados, ele está literalmente protegendo o cérebro das montanhas russas glicêmicas. Porque aquele salgadinho de pacote gera um pico de glicose e dopamina tão irreal que meia hora depois você despenca num abismo de fadiga. E toda aquela energia para manter os bons hábitos desaparece na hora. Perfeito! O ato de beliscar produtos ultraprocessados o dia inteiro destrói o ciclo natural da saciedade e altera a sua linha de base da dopamina. Você fica sempre buscando um estímulo mais e mais forte. E como a força de vontade é um recurso finito, tentar usar somente para resistir à má alimentação é pedir para fracassar. É uma guerra injusta com o próprio corpo. É por isso que cruzar a nutrição com a terceira lei de James Clear, torne o hábito fácil, significa intervir ativamente no ambiente, modificar a arquitetura da sua cozinha. Mas espera aí, tem um ponto nessa ideia de arquitetura do ambiente que eu acho curiosa. A teoria diz para tornar o hábito ruim invisível, certo? Tipo, não compre o chocolate ou esconda ele lá no fundo do armário para criar fricção. Isso mesmo. Mas sejamos honestos. Se eu esconder um pacote de biscoitos na última prateleira lá atrás das panelas, o meu cérebro de adulto sabe perfeitamente bem que ele está lá. Eu não sofro de amnésia instantânea. A fricção de afastar as panelas não é suficiente para me parar se eu tiver um dia ruim. Mas é aí que a mágica da fricção opera. A neurociência não diz que esconder o biscoito vai apagar a existência dele da sua memória. O que a arquitetura do ambiente faz é alongar o tempo entre o impulso e o consumo. Quando você tem que levantar do sofá, ir até a cozinha, pegar um banco, abrir o armário e tirar as panelas da frente, você insere várias pequenas barreiras físicas no processo. Cada uma dessas barreiras força o seu cérebro a sair do modo piloto automático zumbi e entrar num estado onde o córtex pré-frontal tem a chance de finalmente perguntar: "Ei, nós realmente queremos isso agora? Ou estamos só estressados?" Caramba, então não é sobre esconder para esquecer. É sobre adicionar etapas suficientes para acordar o cérebro e permitir que o gerenciador de tarefas entre em ação. Exato. É o gerenciador de tarefas ganhando alguns segundos cruciais. É criar a sua própria pausa forçada no ambiente físico. E, se aplicarmos essa mesma lógica de criar barreiras entre o impulso e a ação para o último grande pilar da vida adulta, entramos num terreno onde o autocontrole é testado ao limite: a saúde financeira. Nossa! As finanças. Se a nutrição é a batalha diária do que entra no corpo, o dinheiro é a guerra de desgaste de tudo que sai da carteira. E a mecânica da falta de controle financeiro me parece perfeitamente alinhada com o que estamos falando.
É puro sequestro de dopamina, né? Completamente. Comprar nos dá a mesma falsa recompensa imediata de comer um doce gigante, mas com a fatura chegando 30 dias depois para arruinar o sono da pessoa. O mecanismo é idêntico. O cérebro simplesmente não evoluiu para compreender juros compostos ou faturas de cartão de crédito. Ele compreende apenas a recompensa do agora. E é por isso que métodos financeiros eficazes, como os propostos em guias de 30 dias para a organização, usam táticas puramente comportamentais. E eles sugerem coisas bem práticas, né? Sim, uma das regras de ouro é pagar a si mesmo primeiro, que significa tirar da frente o dinheiro da poupança ou investimento, antes mesmo de pagar a primeira conta do mês. O que subverte totalmente aquela lógica falida de vou guardar o que sobrar no fim do mês. Porque o nosso cérebro, mestre em economizar energia e maximizar conforto, garante que nunca sobra absolutamente nada. Ele expande os gastos para ocupar todo o limite disponível. É a lei do Parkinson aplicada ao dinheiro. Exato, mas tem duas regras nesses guias que me chamam a atenção pela sutileza psicológica. A primeira é usar limites de gastos semanais e não mensais. Por que essa mudança de período importa tanto? Porque o limite mensal é um desastre comportamental. Se você determina que tem R$ 1.000 para gastar no mês, o cérebro olha para esse número no dia 1 e sente uma falsa sensação de abundância. Parece que o dinheiro não vai acabar nunca. Isso. Aí você gasta excessivamente nas 2 primeiras semanas e vive em modo sobrevivência extremamente estressado nas outras 2. Ao fatiar esse limite por semana, você cria feedbacks curtos. Se você exagerar na terça-feira, a restrição já começa na quinta. Você corrige a rota quase em tempo real, mantendo o estresse financeiro sob controle e criando micro-recompensas semanais quando cumpre a meta. E a segunda tática é a que amarra literalmente tudo o que falamos aqui hoje. A famosa regra das 24 horas para compras não essenciais. Viu algo que não é de sobrevivência imediata? Você precisa obrigatoriamente esperar 24 horas antes de passar o cartão. É o freio definitivo para a compra por impulso. A compra por impulso não acontece porque você precisa do objeto de verdade. Ela acontece porque a emoção de visualizar a posse do objeto libera uma enxurrada de dopamina. Aquela euforia do carrinho de compras online. Exatamente. Quando você estipula a regra de esperar 24 horas, você esfria a emoção, o córtex pré-frontal volta a assumir a direção, avalia o preço real e a utilidade da coisa. É estatístico. Uma gigantesca parcela das compras por impulso simplesmente evapora no dia seguinte. O desejo não sobrevive a uma boa noite de sono. Então, o que tudo isso significa na prática? Pensa comigo. A regra de esperar 24 horas para o dinheiro é a exata mesma mecânica de botar o biscoito atrás da panela, que é a exata mesma mecânica de pausar e respirar no meio do trânsito ensinada pelos budistas. Sim, é a mesma arquitetura mental. É tudo a mesmíssima coisa. O objetivo central é sempre alargar a fissura entre o estímulo emocional repentino e a nossa resposta física a ele. E ver como essas disciplinas tão diferentes encontram a mesma solução para o funcionamento do cérebro é de explodir a cabeça. Se a gente investir só alguns minutos por dia aplicando esse freio, seja lendo sobre economia ou meditando, o que acontece no longo prazo? Ocorre o tão falado efeito composto na sua rede neural. Pequenas adições de mielina nos caminhos certos criam uma inteligência emocional e financeira que parece quase automática depois de um tempo. É a recompensa final daquele esforço todo. Uma integração bem artesanal de várias áreas. Você ajusta o gatilho da manhã, acordando sem a tela, protege o pré-frontal com arroz e feijão bem nutridos, usa a meditação como freio de emergência para as emoções diárias e espelha tudo isso no cuidado com o seu dinheiro. A floresta densa sendo pacientemente pavimentada passo a passo até virar uma via expressa suave. E isso nos leva à reflexão final deste mergulho incrível. Hoje, nós cruzamos pontes que vão da mielina à meditação, da fruteira da cozinha ao limite do cartão de crédito. Descobrimos que somos, com técnica e muita repetição, capazes de ser os arquitetos do nosso próprio cérebro. Uma habilidade fascinante.
Mas fica uma grande provocação no ar para todo mundo pensar. Se a gente otimizar absolutamente todos os aspectos da rotina, tipo o que ingerimos, quantos segundos meditamos, como gastamos o nosso primeiro e o nosso último centavo de forma perfeitamente calculada, o que acontece com a espontaneidade humana? Com aquela faísca indomável da criatividade? É uma excelente pergunta. Será que, na busca incessante pelo controle perfeito da biologia, a gente corre o risco de nos tornarmos prisioneiros perfeitos das nossas próprias regras impecáveis? Fica a reflexão de que talvez o verdadeiro e mais profundo domínio dos hábitos seja ter a disciplina implacável de construí-los, mas combinada com a imensa sabedoria de saber exatamente o dia e a hora de jogar tudo pro alto e permitir que a floresta cresça livre de novo. Afinal, a vida acontece muito além de um código rodando sem erros.